4 Zompirewolf capítulo 486 Os soldados, sem saída, pularam em Celeste, apenas para serem empalados por pontas de sombra. A bruxa luxuriosa estava prestes a fazer o mesmo com Ana quando percebeu quem era a mulher. O mestre queria que essa pessoa lhe fosse entregue ilesa. Porque Ashton queria Ana ilesa. Celeste nunca se preocupou em fazer perguntas inúteis, especialmente quando seu mestre não estava de bom humor. O único objetivo em sua vida era seguir cegamente o comando de Ashton, nada mais. Ana já havia perdido alguns parafusos e testemunhar a morte de seus soldados só piorou sua situação. No entanto, sendo uma morta-viva, Ana não podia enlouquecer, pois era um horror reservado para almas mortais. Leve-me ao seu mestre. É para isso que você está aqui, não é? Ana perguntou calmamente enquanto levantava as mãos, rendendo-se ao Shadowmancer. A merda, você não é divertido. Celeste fez beicinho. Eu estava pensando em torturá-lo, mas isso não vai acontecer agora. Tudo bem, venha. Pelo menos o mestre ficará satisfeito por eu ter encontrado você primeiro. Ashton estava parado no pátio, admirando a carnificina em que sua convocação estava causando. O Tártaro estava completamente em chamas e os laboratórios totalmente destruídos. O chão estava cheio de cadáveres mutilados e sangue. Gritos dos inimigos lentamente começaram a morrer. Não foi porque suas tropas tiveram que recuar, mas porque não restavam muitas pessoas para matar agora. Foi um inferno. Não, ainda pior do que o inferno com o ceifador no centro de tudo. Balmon também estava se divertindo muito. Percorrer o campus, encontrando e matando qualquer um que aparecesse em seu campo de visão, era uma sensação maravilhosa. Por outro lado, a experiência de Mikoshi com o evento foi completamente diferente. Assim que Ana saiu, sua influência sobre Mikoshi desapareceu e ele recuperou o controle sobre seu corpo e mente. No entanto, ele só poderia desejar nunca ter acordado depois de testemunhar a visão à sua frente. Seus soldados estavam sendo massacrados bem diante de seus olhos, e ele não podia fazer nada para impedir. Não era como se ele não tentasse, ele fez. Mas o que ele poderia ter conseguido contra alguém do calibre de Ashton? A única razão pela qual ele foi deixado vivo foi que ele foi considerado insignificante para matar. Se Mikoshi vivia ou não era da conta de Ashton. Embora surpreendentemente, o último gostou do olhar de medo no rosto de Mikoshi. Isso acalmou um pouco os nervos de Ashton. Infelizmente, não foi o suficiente para conter sua raiva. Em uma tentativa de salvar sua bunda, Mikoshi deu a Ashton algumas informações confidenciais. Uma delas era sobre Ana, que era uma das filhas adotivas do presidente. Adotados, seus filhos da puta não conseguem nem ter uma ereção para ter seus próprios filhos. Isso não torna todos os seus filhos adotivos. Ashton distraidamente zombou do chefe. Os mortos-vivos tinham um método de procurar seus filhos fora do normal. Eles fizeram isso mordendo e transferindo material genético para humanos. Assim, o humano tornou-se o filho natural do morto-vivo. No entanto, em um evento em que um morto-vivo convidou um morto-vivo já existente para sua família, eles se tornaram uma criança adotiva ou ilegítima. Devido à natureza da adoção, uma criança adotada era geralmente mais forte do que seu irmão natural. É por isso que o chamamos de diferentes. Mikoshi estava ocupado explicando mais sobre a sociedade dos mortos-vivos quando Balmon apontou para sua garganta. Para um morto-vivo, você fala demais. Ashton respirou fundo antes que um sorriso substituísse sua expressão sombria. Enquanto Mikoshi estava ocupado tagarelando sobre sua sociedade, a notícia que Ashton estava esperando finalmente chegou aos seus ouvidos. Celeste tinha encontrado Ana, e eles estavam voltando. Ashton então se conectou ao resto da convocação. Todos, reúnam aqueles que estão vivos e recuem. Conseguimos o que viemos fazer aqui. Enquanto sua voz ressoava no Tártaro, Mikoshi tinha sentimentos conflitantes. Eles iriam acabar com sua fúria agora, ou algo ainda mais sinistro estava para acontecer agora. Infelizmente, ele não viveria o suficiente para saber a resposta. Existe mais alguma coisa que você queira me dizer?
Ashton perguntou calmamente a Mikoshi enquanto colocava a mão no ombro do último. Eu acho que não há mais nada para eu dizer, nobre. Mikoshi respondeu, colocando no rosto o sorriso mais encantador que pôde. Infelizmente, não havia espelho para ele rever sua risa horrível uma última vez. Então você sobreviveu à sua utilidade. Que você descanse no caos agora. Ashton assentiu e Balmon empalou o peito do morto-vivo sem perder o ritmo. Sangue podre espirrou por toda parte como uma torneira quebrada no momento em que Celeste voltou com Ana na ponta dos pés. Ao mesmo tempo, o resto das convocações e esqueletos retornaram com 11 soldados mortos-vivos. Para surpresa de Ashton, Line era um deles. Bom, todo mundo está aqui, ele murmurou enquanto pisava no cadáver de Mikoshi. Eu não pensei que tantos de vocês estariam vivos. Talvez eu tenha me superestimado. De qualquer forma, parabéns por chegar até aqui. Ele continuou, infelizmente para você, não gosto de estar errado. Como esperava que 3 pessoas permanecessem vivas quando eu terminasse, ficaremos com esse número. O que significa? 9 de vocês tenho que ir. A convocação riu, aproveitando a miséria dos fracos. Normalmente, Ashton teria deixado os soldados irem porque eles estavam apenas cumprindo seu dever. No entanto, isso estava longe da verdade. Não importa se eram soldados ou oficiais de alto escalão. Todos eles eram igualmente culpados de participar de experimentos dolorosos em humanos. Se qualquer coisa que Mikoshi revelou fosse verdade, eles se orgulhavam de torturar e matar humanos, incluindo seu pai. Ashton nem queria saber que tipo de coisas bastardas eles tinham que ter feito para transformar seu pai no monstro que ele se tornou. Deles algumas armas. Ashton anunciou, se eles querem viver, podem lutar por sua sobrevivência. 12 esqueletos prontamente ofereceram suas armas aos prisioneiros. No entanto, Ashton tirou Ana da competição. Afinal, como ele iria entrar na cabeça da presidente se ela morresse? Zombie Wolf capítulo 487. Ashton poderia ter dito que queria que o resto lutasse por sua sobrevivência, mas não tinha intenção de esperar por eles. Ele deu o sinal assim que eles se lançaram para matar um ao outro, e os esqueletos pularam na briga, despedaçando os mortos-vivos. Ana assistiu com horror enquanto seus gritos de ajuda diminuíam lentamente. No entanto, matá-los não foi suficiente. A convocação e os esqueletos tiveram que recuperar o apetite perdido. Vá em frente, Ashton murmurou. Certifique-se de que nenhum cadáver permaneça intacto. É um pouco demais, você não acha? Astaroth ficou em silêncio durante toda a aprovação, pois não sabia o que Ashton fez, graças a seu pai. No entanto, as coisas estavam ficando fora de controle agora. Infelizmente, Ashton discordou. Um pouco demais, você diz? Ashton zombou. Não existem limites para a crueldade deles, mas devo mostrar misericórdia a eles. Se a situação não fosse séria, eu teria pensado que você estava brincando. A crueldade deve ter um limite para o bem da sua paz, não para mostrar misericórdia aos condenados. Eu não sei o que te deixou tão irritado, mas brincar com os fracos. Você sabe que é a última pessoa que deveria estar me dando um sermão sobre brincar com os fracos. Você precisa que eu te lembre o que seu povo fez com o meu? Eu cometi erros e aprendi com eles. Esse é o ponto que estamos tendo esta conversa agora. Se você detesta tanto os Shiras, então por que diabos você está tão determinado a se tornar como nós? Você viu o que eles fizeram com meu pai. Você espera que os deixe ir depois do que fizeram? Não, mas espero que você puna aqueles que merecem, não os inocentes que não tinham ideia do que estava acontecendo aqui em primeiro lugar. Inocente? Inocente? Quem decide quem é inocente e quem não é? Ashton perguntou, sua voz tremendo de raiva. Certamente não eu, já que sou a reencarnação da raiva em seus olhos, e com certeza não é você. Ashton não podia ver o rosto de Astaroth, mas podia sentir a decepção em sua voz. Mas sua decepção não teve importância para o primeiro. Ele havia decidido punir qualquer um e todos os envolvidos na criação do Tártaro. Mas as palavras de Astaroth foram úteis, pois deram a Ashton um novo ponto de vista.
Matar todos sem pensar se tornaria uma tarefa árdua, sem mencionar que ter os mortos-vivos ao seu lado seria mais útil, pois eles eram os seres mais avançados da Terra. Em vez da destruição completa, a eliminação seletiva era uma opção melhor, pois levaria menos tempo e recursos. Além disso, um golpe secreto funcionaria melhor a longo prazo do que estabelecer uma nova regra desde o início. Traga aqui. Ashton respirou fundo quando os esqueletos trouxeram Ana para ele. Eu quero os nomes de todos os envolvidos nessas experiências. Para o seu bem, espero que você não perca nenhum dos bastardos. O que te faz pensar que vou te obedecer? Ana retrucou, apenas para levar um tapa no rosto de um dos esqueletos. No entanto, um tapa não foi suficiente para eliminar sua súbita bravata. Como segunda no comando do Tártaro, Ana já havia perdido tudo o que podia. Mas ela não perderia nada como filha do presidente e um soldado leal à sua nação. Eu não sei por que eu estava perdendo meu tempo assim. Ashton balançou a cabeça antes de prontamente forçar Ana sob seu controle. Fodidos inúteis como vocês deveriam saber quando começar a abanar o rabo para seu novo mestre. Agora, ajoelhe-se. De repente, Ana perdeu toda a vontade de se opor ao inimigo. Sua mente ficou nublada com pensamentos de submissão absoluta, como se nada importasse para ela além de sua lealdade para com Ashton. Em um instante, Ana ficou mais do que feliz em revelar os segredos mais sombrios sobre sua família e nação a um estranho. Não, parecia que algo a compelia a fazer isso, e ela era impotente para lutar contra isso. Hiroshi Miyamoto, Jacob Green, Nicolette Schenner, Zakir Memon, José Pelcid e o atual presidente estão por trás de qualquer coisa relacionada ao Tártaro. Ana revelou enquanto abraçava o joelho de Ashton. O presidente deve saber o envolvimento de qualquer outra pessoa. Bom, respondeu Ashton antes de chutá-la para longe. Agora seja uma boa filha e informe seu pai sobre a morte dele. Quero que ele saiba porque a morte o receberá à sua porta. Quero ver o medo em seus olhos como ninguém já viu antes. Eu quero que ele implore por perdão quando não houver nenhum. Ana não fez nenhum som enquanto rastejava de volta para Ashton. A influência do Green Reaper sobre os mortos-vivos era mística, e domesticar os zumbis mais fortes era apenas uma piada. O Nirvana não sabia do fato, mas já estava sob o controle de um novo governante. Era apenas uma questão de tempo até que o presidente fosse derrubado e o ceifador tomasse seu lugar. Mas antes de tudo isso, havia uma coisa que Ashton tinha que cuidar como filho. Um mês. Que se saiba que esses desgraçados têm um mês para viver suas vidas da forma mais normal possível. Ashton rosnou. Diga a eles para viver enquanto o ceifador sofre. Depois de um mês, a morte virá para eles, mas não como um velho amigo, como eles teriam desejado. Antes que Ana tivesse a chance de responder, os esqueletos a arrastaram para longe. Ela tinha uma tarefa a cumprir. Garantir que todos ouvissem as palavras de Ashton em alto e bom som. Uma vez feito, Ashton decidiu que era hora de ir para casa. A Valine esperava notícias sobre o marido e o filho. A única coisa era que seu marido havia partido há muito tempo. Mesmo que fosse esperado, no fundo de seus corações, todos esperavam que Ashton encontrasse John vivo e saudável. O mero pensamento do rosto triste de sua mãe fez o sangue de Ashton ferver novamente. Mas agora não era hora de deixar sua raiva fluir. A vez de vingar os caídos logo estaria sobre ele, mas até então, Ashton tinha que esperar seu tempo. Aproveite sua paz enquanto pode, Nirvana. Pois o caos inevitável está sobre você. Zombie Wolf capítulo 488. O som dos motores rugindo interrompeu o sono de todos. Os guardas alertas correram, armas em mãos, para lidar com o inimigo, apenas para encontrar um navio familiar vindo em sua direção. O capitão voltou mais cedo. Ricochete sussurrou, alguém alerte Madame Evalina. Todos os outros, tomem suas posições. Pode ser um ataque inimigo. Antes de partir para o Nirvana, Ashton mencionou que poderia levar 3 meses até que ele voltasse. Mas visto que ele voltou mais cedo do que o esperado, poderia ser uma bênção ou uma maldição, e Ricochete não iria correr nenhum risco de qualquer maneira. Espero que seja o primeiro,
Mas é melhor estar preparado para o pior. Não quero ver aquele homem furioso nunca mais. Ricochet pensou ao se lembrar do que aconteceu em Okuna. Mal sabia ele que a raiva que Ashton sentiu em Okuna não era nada comparada com seus olhos furiosos atuais. Todos se reuniram ao redor do navio assim que ele pousou, com a Valina parada na frente. Enquanto todos estavam entusiasmados com o retorno de seu senhor, a intuição maternal de Avalina insinuava que algo estava terrivelmente errado, e ela não estava errada. Os sorrisos e gargalhadas desapareceram quando as portas do navio foram escancaradas. Ana conduziu o grupo para fora, e sua expressão sombria foi o suficiente para que todos soubessem que algo estava errado. Seguindo Ana estava um grupo de pessoas não identificadas. Surpreendentemente, ninguém se preocupou em perguntar quem eram e o que estavam fazendo com Ana. Para falar a verdade, parecia que ninguém se importava com eles. Em vez disso, todos prenderam a respiração, esperando que Ashton saísse do navio. O momento finalmente chegou, mas a Valina caiu de joelhos assim que viu o filho. Ashton não saiu do navio sozinho, um cadáver cuidadosamente coberto estava em seus braços. Ninguém sabia quem era, mas a Valina sabia. Seus piores medos se tornaram realidade. Fazia anos desde que ela fez as pazes com o pensamento da morte de Jonathan, ou então ela estava se enganando. No fundo de seu coração, a Valina esperava que Jonathan voltasse para que sua família finalmente se reunisse. Infelizmente, seus sonhos foram destruídos. Todos, saiam. A voz de Ashton era um gelo mais frio, sem qualquer emoção. Apesar de estarem preocupados com o bem-estar de seu senhor, todos seguiram seu comando, deixando-o sozinho com a Valina. Todos eles tinham seus palpites, mas nenhum os expressou. Por enquanto, o silêncio e a paz eram mais valorizados do que as respostas. Silêncio, que acompanhava uma tempestade. Mera foi a última a sair. A culpa de seus crimes a corroía por dentro. Mesmo sabendo que Jonathan havia planejado tudo, incluindo sua morte, ela não podia deixar de se culpar por mandá-lo para sua destruição. Apesar de querer ficar e apoiar a Valina, ela sabia que era melhor ir embora antes de causar mais dor a eles. Quanto a Ana, bem, ela só poderia tentar confortar o homem a quem jurara sua vida, mas à distância. Depois de uma perda devastadora, Ashton e Evalina precisaram de algum tempo para chorar primeiro. Após a partida de todos, Ashton caminhou até Evalina, colocando o cadáver de Jonathan na frente dela. Os olhos vazios de Evalina iam e vinham entre o filho e o marido. Sua mente ainda tentando negar a verdade nua. Depois de um tempo, ela finalmente reuniu coragem suficiente para revelar o caixão de tecido de Jonathan. Ashton tentou detê-la, mas toda sua força se desvaneceu assim que viu a dor em seu rosto. Não importa o quão ruim Jonathan parecia, a Valina tinha o direito de ver seu rosto. Uma última vez. Ashton só pôde abraçar sua mãe quando seu coração foi despedaçado. Lidar com a morte de um ente querido já era doloroso o suficiente, mas observar seu corpo desfigurado era inimaginavelmente pior. Não havia consolo para eles, apenas dor. A Valina gritou em perigo. Seus gritos eram altos o suficiente para serem ouvidos pelos moradores, que só podiam imaginar a dor de seu líder sempre tão feliz. Ashton continuou abraçando a Valina, sem saber como confortá-la. No entanto, nenhuma lágrima escorreu por seu rosto. Haverá tempo para chorar depois de exigir sua vingança. Por enquanto, ele tinha que ser o pilar para apoiar sua mãe durante a dor que ela estava vivendo e garantir que ela não fizesse algo a si mesma. Eles vão pagar, mãe. Eu juro pela minha vida. Eles vão pagar por isso. Cada um daqueles bastardos. Ashton continuou sussurrando nos ouvidos de Evalina até que ela parou de gritar. Amanhã seguinte. Como ela está? Ana murmurou, colocando a mão no ombro de Ashton. O remédio de Mera funcionou, respondeu Ashton, beijando-a na testa. Ela está descansando agora. A Valina desmaiou de choque enquanto estava de luto na noite passada. Foi uma surpresa para Ashton, pois ele não sabia que vampiros podiam desmaiar assim. Felizmente, Mera chegou para ajudá-lo antes que algo acontecesse com ela. Senhor,
Colocamos seu pai em um sirópode para preservação. Ricochete relatou diligentemente. Ashton assentiu em reconhecimento, mas por outro lado tinha sua atenção na forma adormecida de Evalina. Além disso, sinto muito por sua perda, senhor. Ricochete sussurrou. Obrigado, respondeu Ashton. Além disso, como está indo a expedição? Espero que você não tenha esquecido sua tarefa designada. Está indo bem, senhor. O esquadrão chegará à contingência amanhã e montará um portal improvisado. Estarei indo para lá dentro de 1 hora, junto com o dispositivo incendiário. Bom, eu vou me juntar a você. As palavras de Ashton foram uma surpresa para todos. Dada a condição de Evalina, todos presumiram que ele estaria ao seu lado. No entanto, agora fazia sentido porque ele instruiu Ricochete a armazenar o cadáver de Jonathan em um sirópode em vez de realizar os últimos ritos. Ashton, você não pode estar falando sério. Ana retrucou. Você deveria ficar para ajudar Ana. Uma vai acordar a qualquer momento. Ashton murmurou. O remédio que Mera usou teve um efeito colateral que a colocou em uma espécie de coma induzido. Vai demorar mais de 1 mês antes que ela acorde. Ashton acariciou as bochechas de Evalina antes de continuar. Tempo suficiente para eu fazer chover o inferno sobre aqueles bastardos mortos-vivos, tanto aqui quanto no Nirvana. Zombie Wolf capítulo 489 de novo. Ashton rugiu em fúria. A raiva fria dentro de Ashton diminuiu um pouco. A razão por trás disso foi o treinamento extensivo. Tudo bem, já que ele estava acostumado com treinamento excedente, mas esse não era o caso de seus recrutas. O treinamento contínuo por 12 horas não era um feito hercúleo para os meta-humanos. O problema é que eles não estavam treinando um contra o outro, mas contra a convocação de Ashton. Não eram apenas os meta-humanos que estavam em apuros, os geolos estavam no mesmo barco. Seguindo sua fé cega no Deus da Chama, eles decidiram que era uma oportunidade única na vida de treinar com seu reverenciado Senhor. Os alienígenas sabiam que o regime de treinamento de seu Senhor seria desafiador. No entanto, eles não esperavam derramar sangue, lágrimas e suor simultaneamente. Se não fosse por sua fé cega, a maioria deles teria entrado em colapso em questão de minutos. Ele com certeza está com raiva. Enquanto assistia a todos treinarem do lado de fora, Nora zombou. Espero que ele não canse muito meu filho. Você deveria ser meu clone, mas os pensamentos não poderiam ser diferentes. Mera retrucou. Devemos agradecer por ele estar usando sua raiva positivamente, ou então, teria sido uma visão que nenhum de nós gostaria de testemunhar. PFFT você pensa demais, mana. Além disso, eu ouvi que o grupo de expedição foi forçado a recuar antes que eles pudessem alcançar a contingência. Mera suspirou, mas não disse uma palavra. O fracasso do esquadrão de expedição foi metade da razão pela qual Ashton estava forçando todos os outros a seus limites. Ninguém jamais havia descontado sua raiva em uma parte inocente como Ashton. Independentemente do motivo, o treinamento rigoroso foi benéfico para todos. Uma guerra está no horizonte, todos precisam estar preparados, Mera murmurou, olhando para a lua nascente. Não há como segurá-lo agora. Ao mesmo tempo, o Nirvana foi jogado no caos. O silêncio envolveu a câmara do presidente. Momentos atrás, Ana relatou ao seu pai com nada além de elogios para aqueles que desenraizaram o Tártaro em questão de horas. Ana sempre fora a favorita do presidente, mas elogiar o inimigo era uma ofensa imperdoável. Mesmo assim, Ana estaria segura se não tivesse decidido fazer algo pior. Nunca em 1 milhão de anos eu teria imaginado um dos meus filhos me ameaçando. O amor do presidente por Ana não permitiu que ele a matasse, mas não foi o suficiente para impedi-lo de prendê-la. No entanto, silenciá-la não iria resolver o problema em questão. 1 mês, hein? Ele sussurrou. Nunca na minha vida vi alguém anunciar de forma tão descarada a data da morte de seu inimigo. Embora o presidente não quisesse admitir, ficou impressionado com a confiança de Ashton. A última vez que alguém se atreveu a fazê-lo, acabou sendo a cobaia mais valiosa do Tártaro. Infelizmente, aquele bastardo foi morto no ataque.
O presidente pensou enquanto tomava calmamente o chá vermelhão. Pelo menos a substituição estaria aqui em um mês. Tudo o que resta é capturar o idiota e compensar o tempo perdido. De repente, houve uma batida em sua porta. Entre. Baixo e diminuto, o homem de pele bronzeada tinha um sentimento de depressão sobre si mesmo. Apesar de ser um membro do escalão superior da sociedade, o homem preferiu permanecer fiel às suas raízes e raramente, ou nunca, deixar sua presença conhecida por outros. Pai. Eu ouvi, você ouviu direito, Roman. O presidente interveio. As instalações do Oeste foram reduzidas a pó. Não é de admirar, respondeu Roman, escovando sua barba crescida. Já era hora de um parafuso solto aparecer em suas instalações mentais. Roman era o único entre seus irmãos que podia falar livremente na frente de seu pai, e havia uma boa razão para isso. Embora o presidente pudesse ser visto como o mais forte do Nirvana, isso estava longe de ser verdade. Na verdade, 4 de seus filhos eram muito mais competentes e fortes do que ele esperava ser. Felizmente, todos eles amavam seu pai mais do que tudo no mundo, ou então o presidente não teria sido presidente por muito tempo. O que você quer que façamos? Roman bocejou. Reúna seus irmãos e prepare-se para a batalha. Sim, isso não está acontecendo. As gêmeas estão isoladas por algum motivo. O irmão mais velho está ocupado brincando com seus brinquedos, e quanto a ela, bem, não tenho ideia de onde ela está. Isso era diferente da resposta que o presidente esperava ouvir. Sem os monstros que ele criou, sua esperança de vitória esmagadora diminuiu consideravelmente. A vitória seria dele, não importa o que acontecesse, mas não viria tão facilmente quanto ele imaginara. No entanto, quem disse que precisamos lutar com as forças que temos conosco? Roman murmurou sem pensar. O que você quer dizer, pai? Às vezes a sua estupidez me faz querer me renegar. Roman balançou a cabeça. Ao contrário do resto do mundo, temos uma força incomparável para abusar. Podemos contratar mercenários de outro mundo para nos ajudar. Continue, disse o presidente com uma expressão séria no rosto. Enquanto pudermos pagá-los, teremos os soldados mais fortes da galáxia ao nosso lado. Não importa o quão forte seja nosso inimigo, eles não podem ser mais fortes que os mercenários do espaço. Você também sabe disso. O presidente ficou quieto, processando as palavras de Roman. O que seu filho disse era verdade. Ninguém no planeta poderia se comparar ao poder dos forasteiros. No entanto, pedir ajuda a mercenários tinha seus próprios problemas. Em primeiro lugar, estavam as finanças. Apenas contratar um mercenário poderia esvaziar 1/10 da reserva financeira do Nirvana. Como se isso não bastasse, não havia a garantia de que os mercenários não abusariam de sua força sobre eles. Afinal, seres poderosos naturalmente querem abusar de sua força sobre os fracos. Assim como os mortos-vivos estavam fazendo com os humanos. Convidar mercenários era como dizer a um morto-vivo faminto para proteger a carne. Ou seja, era uma receita para o desastre, mas ao mesmo tempo garantiria a vitória. Você está dispensado agora. O presidente murmurou, enquanto penso em sua sugestão. Tente entrar em contato com seus irmãos. Tudo bem, não espere muito, no entanto. Esses bastardos são tão egoístas quanto parecem. Zombie Wolf capítulo 490. Sugiro que, em vez de focar na guerra, devemos nos concentrar na causa de tal agressão contra nós. Vestido com um terno branco, o homem se dirigia à improvisada sala de guerra. Ser assistente do presidente foi desafiador, principalmente em tempos tão tensos. No entanto, Jadine estava fazendo seu trabalho de forma excelente. Infelizmente, a sala de guerra e o parlamento estavam mais interessados na guerra do que em remover as persianas que cobriam sua visão. Não quero desrespeitá-la, Jadine. Mas que bem nos fará desperdiçar nossos recursos. Barry Denver, o secretário de defesa, interrompeu. Há uma guerra sobre nós. No mínimo, deveríamos estar trabalhando para fortalecer nossas defesas. A maior parte do gabinete apoiou Barry, que orgulhosamente mostrou sua careca podre na direção de Jadine.
Ao contrário do que o resto do mundo acreditava, os mortos-vivos foram amaldiçoados por uma sede insaciável de guerra. Na realidade, eles iriam até envergonhar a natureza belicista dos lobisomens. É por isso que a maior parte da sala de guerra não queria nada mais do que forçar a agenda de uma batalha. Afinal, eles vinham desenvolvendo armas há décadas, e um conflito seria a melhor oportunidade para testá-las em uma situação prática. Os mortos-vivos estavam confiantes em sua tecnologia. Até e a menos que forças alienígenas aparecessem no campo de batalha, seu sucesso era mais ou menos garantido. Então, qual era o sentido de adiar o conflito? Parece que você está esquecendo alguma coisa, senhor secretário. Jadine afirmou. Todas as armas e tecnologias de que o gabinete se gaba estavam presentes nas instalações que os terroristas destruíram sem esforço. Se um mero grupo pudesse fazer o impensável, o que você acha que aconteceria quando houvesse milhares deles? O silêncio nunca tinha sido mais alto no parlamento do que naquele momento. 13 instalações de alto nível com todos os seus equipamentos revolucionários foram demolidas em horas. Como a maior parte do gabinete havia investido regiamente nessas instalações, sua destruição era um assunto delicado entre eles. Jadine sabia muito bem e decidiu trazê-lo para derrubar os touros de seus cavalos altos. Fixando os óculos, Jadine olhou para os rostos dos membros do gabinete. Nenhum deles tinha mais olhar de confiança em seus rostos. O ferro estava quente e era o momento certo para martelá-lo. Mas havia uma lasca presa no meio. Derrubar um inimigo despreparado não é um sinal de força ou bravura. Barry zombou. Nosso inimigo é habilidoso. Não há como negar isso. Mas se eles fossem mais fortes do que nós, não precisariam usar truques baratos para as guerras não são vencidas apenas demonstrando força ou bravura. Jadine interveio. Um corpo sem mente nada mais é do que um jantar despreparado para o seu inimigo. Derrubar o inimigo quando ele está mais vulnerável requer habilidades que vocês, cabeças de carne, nunca possuirão. As palavras de Jadine irritaram todos na sala, mas nenhum deles ousou proferir uma palavra contra ele. Afinal, Jadine era um dos assessores mais próximos do presidente, e nada de bom resultaria de irritá-lo desnecessariamente. Ao explorar nossa fraqueza, esses terroristas mostraram que são capazes. Ao contrário da maioria dos aproveitadores aqui presentes. Jadine atacou os belicistas referindo-se a eles como aproveitadores. Esta é a arrogância que levou à destruição de nossas instalações. Quando você aprenderá a reconhecer a força de um inimigo e tratá-lo como uma ameaça adequada. A cada palavra que saía de sua boca, Jadine ultrapassava seus limites. No final das contas, todos temiam o presidente e seus filhos, não o próprio Jadine. Este último compartilhava a estatura de um peão em comparação com o resto do gabinete, não fosse o presidente. Dito isto, Barry não era como o resto deles. Ele também era muito próximo do presidente, é por isso que ele era o único que poderia se opor abertamente a Jadine. Tudo bem, vamos fazer do seu jeito então. As palavras de Barry foram uma surpresa para todos, até para Jadine. O quê? Eu disse algo que não deveria. Barry zombou. Certamente, Jadine tem um plano. Ou então ele não teria sugerido nos dedicarmos a descobrir a motivação por trás do funcionamento de uma organização terrorista. Estou errado. Então é assim que você quer jogar? Pensou Jadine. Como Barry sabia que não venceria Jadine quando se tratasse de uma batalha de mentes, ele mudou suas táticas para usar suas palavras contra ele e depois construí-las. Foi uma jogada inteligente, se não ousada. Vamos ser honestos com nós mesmos por um momento. Toda a atenção estava agora em Barry. Nós fizemos inimigos com todos neste planeta. Seja infiltrando na terra daqueles sugadores de sangue ou causando estragos no reino desses lobos. Ele continuou, você ainda acha que precisamos nos concentrar em encontrar uma causa? Basta perguntar-me, posso citar muitos. O gabinete começou a sussurrar entre si. Era verdade que eles não eram santos. Desde atacar Licania até invadir secretamente Vania, os mortos-vivos empregaram todas as táticas sujas para enfraquecer seus antigos aliados.
Isso também significava que havia muitos motivos para alguém atacá-los. Em outras palavras, era inútil pensar em encontrar uma causa e começar a trabalhar a partir daí. Isso pode ser verdade, respondeu Jadine. No entanto, você acha que aqueles primitivos seriam fortes o suficiente para destruir não um ou dois, mas 13 estabelecimentos de pesquisa? A pergunta de Jadine foi recebida com total silêncio do gabinete. A lógica de Barry era sólida, mas também a de Jadine. Depois de tudo que os mortos-vivos fizeram para sabotar as outras espécies, não havia chance de que eles pudessem fazer algo tão ousado contra eles. Quem mais poderia ser se não fossem os vampiros ou os lobisomens? Algo mais sinistro do que pensamos está acontecendo nas sombras. Jadine continuou, embora seja um pouco exagerado. Acho que não devemos excluir a possibilidade de espécies de outro mundo envolvidas nesta farsa. Alguém de sua estatura se envolve com um planeta insignificante como o nosso. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.